Adrian Newey achou já a brecha do regulamento 26, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos vídeo bem legal hoje de manhã, vamos para mais um vídeo. Lembrando a vocês da super promoção na Paddock BR e também na Instant Gaming super promoção. Na Paddock você tem esses casacos bonitos novos e também várias camisetas de todas as equipes e pilotos. E você pode levar uma camiseta de graça ao efetuar compras acima de R$350. Basta colocar já uma camiseta a mais além dos outros produtos no carrinho e colocar o cupom AMORZão. Se você for efetuar compras abaixo dos 350, aí o cupom é o Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Na Instant Gaming, vários jogos grandes em promoção, inclusive o novo Expedition, que está fazendo muito sucesso. Entra pelo link na descrição e adquira o seu. Vamos começar falando de Indy, porque nós temos novidades no caso da Penske, do escândalo da Indy. Se você não viu o nosso vídeo sobre o escândalo que postamos ontem, dê uma olhada, bem legal. Não o escândalo, mas o vídeo em si bem legal, o escândalo não, obviamente. E nós temos novidades grandes, tá? Novidades realmente impactantes na Indy. O que acontece? A Penske anunciou algumas saídas após o escândalo do seu time, incluindo, por exemplo, o presidente da equipe, o Tim Cindric, que estava na organização há 26 anos. Ele já estava meio que afastado depois do escândalo do Push to Pass que teve no ano passado, ou seja, 2 escândalos em pouco tempo, e agora ele está fora de vez. Ele também era estrategista-chefe do Newgarden, que é um dos pilotos que foi punido nessa brincadeira. Só que não para por aí. Um dos diretores gerentes, o Ron Ruszewski, alguma coisa assim que se fala, que também já foi estrategista no caso do Power, também foi chutado após 21 anos de Penske. E também o manager geral, Kyle Moyer, também está saindo após 11 anos. E ele trabalhava já com o Scott McLaughlin, que é o único piloto que não foi punido nessa brincadeira da Penske. A Penske anunciou que terá novos anúncios antes do final de semana da Indy 500, possivelmente para anunciar quem vai estar entrando nessas vagas, e o Roger Penske falou publicamente, afirmando que nada é mais importante do que a integridade do esporte e também das equipes dele. E como organização eles tiveram algumas falhas nos últimos 2 anos e por isso fizeram algumas modificações necessárias. Ele pediu perdão aos fãs, aos parceiros e à organização por ter desapontado a todos eles, lembrando que o Penske basicamente é dono da IndyCar. Então 2 escândalos grandes em 2 anos e aí uma galera que estava lá há muito tempo sendo chutada, dando a entender que eles não somente sabiam, como talvez premeditaram esses escândalos todos, premeditaram essa forma de passar a perna na organização, o que obviamente acaba não sendo legal. Então tá aí, mudanças grandes lá na Penske, eu quero saber a sua opinião sobre essa situação na Indy. Passando para a Fórmula 1, nós temos a McLaren meio que rindo da cara dos rivais. Pois é, o Zac Brown deu uma entrevista falando sobre as acusações dos rivais de que a McLaren estava ilegal ou ainda está ilegal, e seja em asa dianteira flexível, asa traseira, freio, o que for. O Zac Brown falou o seguinte, você confere na descrição. Ele diz o seguinte: para nós é muito bom que os rivais estejam focando nisso ao invés deles mesmos. Estão falando como se tivessem coisas que simplesmente não têm. E mesmo se tivesse, o Zac Brown fala que a asa, por exemplo, flexível, não seria o motivo da McLaren ser tão competitiva. Então ele espera que no futuro mais vezes isso aconteça, mais dessas sagas aconteçam, porque assim os rivais continuarão com o foco errado e isso é muito bom para eles, tem ajudado na jornada. Zac Brown deu uma zoada com o pessoal, falando que, olha, vocês estão falando aí de Imola, vocês estão falando de asa flexível, vocês estão falando de um monte de coisa, de duto, não tem nada a ver com a gente. Isso aí não está afetando a gente em nada e não é o motivo pelo qual nós somos tão competitivos. Então ele está dizendo que a McLaren tem algo a mais aí que não está visível, que o pessoal ainda não identificou e que não necessariamente é ilegal, pelo menos é o discurso da McLaren. É claro que pode ser um blefe, a gente já conversou sobre isso recentemente aqui no canal, falando que o que aconteceu em Imola com a diretiva fantasma pode ser uma desculpa da FIA para quando chegar na Espanha falar que foi tudo por causa da asa dianteira, mas na verdade ela pode já ter mexido os pauzinhos em algumas áreas, mas claro que a gente só vai descobrir isso nas próximas corridas. Mônaco não é parâmetro, Espanha, Canadá em diante é onde a gente vai ter uma noção do que realmente está acontecendo e se mudou alguma coisa para o grid ou não. Inclusive a gente citou isso também da Ferrari no vídeo de hoje mais cedo, se você não viu, dê uma olhada. Mas tá aí, o que você achou dessa postura do Zequinha? Diz aí nos comentários.
E para finalizar, nós temos aqui o Adrian Newey já tendo descoberto algum loophole, né, alguma brecha no regulamento de 2026. No site da Aston Martin tem uma entrevista bem legal do Adrian Newey em que ele fala justamente sobre a preparação para 2026. É uma entrevista bem extensa, recomendo que você leia. O que eu vou estar pegando aqui é apenas um trecho dessa entrevista e também vou estar pegando uma matéria do Planet F1 que tem um trechinho dessa entrevista e que fala também do que poderia ser aí um certo arrependimento da Ferrari de não ter contratado o Adrian Newey. Por quê? Porque além da Ferrari estar na situação em que está, né, ali batendo cabeça, você tem o Adrian Newey falando que, olhando o regulamento 26, ele tem uma perspectiva parecida com o 22, que inicialmente você não vê muita margem para poder explorar, mas depois, quando ele começou a ir para os detalhes, viu que tem sim um amplo espaço, uma ampla flexibilidade para inovação e diferentes abordagens. E ele acredita que vai acontecer exatamente a mesma coisa do regulamento 22. Algumas equipes já vão começar com tudo e outras vão ficar batendo cabeça por 2, 3 anos. E ele tem certeza que soluções diferentes aparecerão, mas o grande segredo aqui da entrevista dele é ele falando que já enxergou isso. É ele falando que já viu, ele olhou ali para os detalhes e falou, peraí, nós temos aqui margem para brincar. E o Adrian Newey, talvez o grande responsável pelo grande sucesso da Red Bull nesse regulamento de 22 em diante, ele está dando uma esperança para a Aston Martin. Uma Aston Martin que vem de anos caindo de produção. Você vê que ela faz uma graça e depois o desenvolvimento simplesmente cai. Foi assim em 2020, quando ainda era Racing Point, foi assim em 2023, já como Aston Martin. Os caras simplesmente fazem um carro rápido de início que depois vai decaindo e nos outros anos não consegue nem manter o nível. Então nós temos aqui uma esperança muito grande para a Aston Martin, que tem instalações zeradas para o Adrian Newey trabalhar, tem também ali uma equipe técnica que está sendo moldada para o Adrian Newey e ele tem liberdade para trabalhar. Pode ser um grande trunfo sim, além da Honda também trabalhando ali com eles, pode ser um grande trunfo para esse regulamento de 26, que muito se fala de Mercedes, mas a gente não pode de forma alguma descartar a Aston Martin. Então se o Adrian Newey já achou alguma brecha, obviamente isso é excepcional para eles e a expectativa para a próxima temporada acaba ficando um pouquinho mais alta, por mais que as notícias do regulamento sejam ruins, né? Mas eu quero saber a sua opinião e expectativa sobre esse regulamento e sobre a Aston Martin aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Live hoje, 21 horas no Ressaca Express, o link está aí na descrição. Não perca para você participar conosco e falar do Grande Prêmio de Mônaco na nossa prévia. Um grande abraço, valeu e falou!